Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que assistem este vídeo. Hoje, particularmente, vamos conversar sobre uma ferramenta de inteligência artificial chamada Mabel. O Mabel aí, ele é nativo, ele é construído, né, sua estrutura baseado toda em IA, certo? Vem aí de 2017, né, a criação dessa ferramenta, do Mabel, tá? E apoiado com inteligência artificial, ele consegue aí nos ajudar nas automações de testes. Vamos dar uma olhadinha mais a fundo, né? Preparei aqui 3 pagininhas, tá? 3 slides aqui, onde a gente vai estar olhando e discorrendo sobre o Mabel, tá? E posteriormente vamos ver aí na prática, né? Apoiado aí com uma API, se a gente consegue aí estar criando alguns testes automatizados e passando algumas particularidades sobre esses testes, certo? Bom, segundo slide, transformando suas automações, a gente tem low code, tá? AI e delivery, tá? No low code, o Mabel ele permite que escreva de forma simples testes de web, mobile, app, API, performance e outros. Ou seja, o mínimo de código, tá? O mínimo de esforço, tá? Técnico para conseguir escrever esses testes. É essa a ideia, tá? Essa é a primeira ideia em relação ao low code. AI, o Mabel reduz a manutenção de testes através de sua AI, afinal ele é nativo AI. Claro, o Mabel aí ele é baseado e foi construído, né, baseado em inteligência artificial. O delivery, tá, o Mabel ele tem por objetivo tornar mais performática a construção, logo o profissional se preocupará em entregar com mais valor, né? Ou seja, com o apoio da AI baseado em low code, né, eu consigo ter uma entrega mais rápida, ter um tempo mais curto de criação dos testes automatizados, né? Com isso, eu me preocupo com coisas que agreguem valor, como, por exemplo, o negócio, né? Então, isso é um grande ganho aí na parte de delivery, tá? Em relação à criação de testes dentro do Mabel. Bom, vamos dar uma olhada aqui em algumas coisas, certo? Deixa eu vir para cá, para a página de registro, tá? A página de registro do Mabel, tá? Eu vou estar colocando aí nos comentários. É, e é bem simples, tá? A única coisa que vai pegar aqui mais é em relação ao e-mail comercial, tá? No e-mail comercial, né? Depois de vocês passarem pelo primeiro nome, sobrenome, empresa, né? E o país, a gente destacou aqui mais o e-mail comercial, né? Ele não aceita, né, as formas padrões de e-mail como Gmail, Hotmail e outras, né? Então eu criei aqui dentro dessa plataforma aqui, dentro desse sisteminha aqui, na verdade, gerei um e-mail para mim. Esse cara aqui também não precisou se preocupar que eu vou colocar lá nos comentários, tá? Mas gerei esse e-mail aqui e com ele consegui, né, ter acesso ao meu login, ter feita a criação do meu login para iniciar os testes gratuitos, tá? Com isso acabou? Não. O que acontece? Ele gera para mim um ponto .exe, né, um executável, tá? Depois de criado o e-mail e tal, ele vai, lógico, que na sua caixa de e-mail colocar lá que foi criado seu e-mail para você criar somente a senha. Então, na sua caixa vai receber uma confirmação de criação aí de login para o Mabel, tá? E posteriormente eu crio a senha. Feito isso, o que acontece? Eu tenho um ponto .exe, tá? Ele pede para baixar um ponto .exe. Então, esse ponto .exe que é baixado, deixa eu pegá-lo aqui. Ele está aqui. Downloads, deixa eu dar uma olhada. Opa, deixa eu voltar. Esse ponto .exe, tá aqui esse cara, tá? Então esse cara aqui é o setup dele, tá? Aí com o setup dele eu consigo, tendo o setup dele, é, na verdade, se logar via app mesmo, tá? Via sistema aqui, tá? Via o aplicativo do mobile. Se logar, aí ele vai pedir usuário e senha. Aí eu consigo acessar, tá? E aí dá início à minha tela inicial do mobile, certo? Eu já tenho o mobile aberto, né? Que é este cara aqui. Ele está aqui, tá? Get start dele, né? Start guide test, certo?
aqui o guia para iniciar seu teste, tá? E temos algumas particularidades, tá, em relação a essa telinha aqui desse cara. Eu já estou logado com o usuário default e com o e-mail que eu criei lá, que foi um e-mail lá fake, tá, para conseguir estar acessando o mobile e tá trabalhando aí com nossos testes automatizados. Vou dar um new teste, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas, new teste, e realmente vou ter aqui algumas features, tá? Em relação aqui à escolha de tipo de teste que eu vou utilizar no mobile, tá? Para iniciar aí os meus testes. O guia demo teste, tá? Na verdade, ele abre um cara chamado Trainer, tá? Esse cara aí, ele dá a possibilidade da gente realizar um teste step by step, né? Então ele vai passar um front-end já criado, tá? Um sisteminha, né? E dentro desse sisteminha ele vai nos guiar até fazer uma asserção, tá? De forma fácil e rápida. O browser test, tá? Que é o teste aí via browser, tá? End-to-end, eu posso também ter a possibilidade de across browsers, tá? Utilizar vários browsers. O mobile test, tá? Também via across mobile devices, certo? Possibilidade aí de utilizar vários devices aí para fazer os testes, tá? Testes aí mobile, certo? API test, tá? End-to-end, tá? API test. A gente vai estar utilizando esse cara aqui e o performance test, tá? Que também a gente vai estar a gente mais à frente, né, vamos ter a possibilidade aí de estar olhando aí esse performance test. Hoje a gente vai estar apoiado aí no API test. Então vou entrar no API test, certo? Eu tenho o seguinte, tenho este cara aqui, tá? Primeiramente ele pede para colocar um nome lá do meu teste. Eu tenho já criado, para vocês terem ideia, né, de outros tutoriais aí, é, dois gets, tá? Uma API aqui, tá? Com dois gets. Eu vou utilizar essa API do segundo GET, tá? Que ela faz uma consulta de um determinado banco, um banco específico, né? Se eu colocar 33 aqui, ele traz para mim o Santander. Tá? Aí ele passa alguns atributos, como ISPB, certo? Name, code e full name. Então eu vou estar utilizando este cara aqui. Então vou voltar para o mobile e vou fazer o seguinte: vou colocar valida banco, né? Pra ter ideia que realmente é um banco específico, certo? Essa parte a gente vai ver depois. Ele tem um prompt aqui, tá? Esse prompt aqui dá a possibilidade da gente estar criando um teste via AI, tá? Então a gente vai ver depois. Vou colocar uma descrição para ficar bonitinho, né? Valida banco específico. Ou melhor, valida atributos de banco específico. Pronto. Tá? Vamos validar os atributos aqui de determinado banco. Beleza, ótimo. Aqui embaixo eu tenho tags, tá? Labels, né? Test labels, né? Eu posso estar colocando, então vou colocar aqui também. Validar banco, tá? No enter. Aqui eu já tinha validado, tinha utilizado, na verdade, a minha URL base, que ele pede uma URL base, né? Para utilizar para fazer os testes aí de API, tá? Eu posso utilizar também uma URL diferente dessa que eu já configurei, né? Que eu já tinha feito alguns testes e ele acaba guardando, né? Então ele guardou essa URL para mim. Mas quando vocês iniciarem do zero mesmo, o que vai acontecer? Ele vai pedir um ambiente, tá? Eu já configurei como esse ambiente. Então tá certinho aqui. Então vai ter o passo a passo lá, vai pedir somente para colocar a URL base. Então, como eu já tenho a base, eu vou utilizar essa URL base mesmo, certo? Vou pedir para criar o teste vai ser criado, certo? Perfeito. Agora ele pede para adicionar etapa, né? Então eu vou adicionar uma etapa aqui nesse cara e eu tenho aqui a primeira etapa dele, certo? O que acontece? Ele pede o nome da request que eu vou enviar, vou colocar também valida banco, tá? O nome da request. Aqui o método, né, tem vários métodos, ele trabalha com get, post, put, patch, delete, read e options, tá? Vou deixar como get, que é uma consulta, tá? E
ele já setou para mim aqui, tá, a URL base com uma variável, né? Ele definiu uma variável para mim, que é essa API.url. Vou deixar ela mesmo, e a URL base realmente é essa aqui que eu estou utilizando. Ela termina em V1, certo? Porém, como eu estou trabalhando com bancos específicos, né, no caso aqui 33, o que eu vou fazer? Eu vou dar um complemento na URL base para eu conseguir ter acesso à consulta desse banco específico. Então eu venho para cá, né, complemento com 33, que é Santander, certo? Tem aqui algumas particularidades, tá? Aqui, se fosse um post, né, tem o autorizador aqui, o alpha, tem os parâmetros, tá? Tem o headers, tem o body para enviar, né? Tem a questão da pré-request, né, para criar scripts aí, e algumas configurações que eu posso fazer também, tá? Como se fosse aqui uma telinha meio de um post da vida aí, tá? Ou do próprio Insomnia, né? Beleza. Descendo tem a parte de resultados, não foi rodado ainda, não tem resultados. E a parte de asserções, tá? Tem uma asserção aqui criada, né, que é um padrão que já vem nele, tá? Esperando o status 200. Então vou colocar valida status status code, certo? Para ele validar o nosso status code. Perfeito? Tem outras particularidades como criação de variáveis, de variáveis, desculpem, variáveis, e o post request, tá? A criação também de scripts, né, JavaScript aí, para validar após o envio da minha request, certo? Vamos lá, as sessions. Então esse cara aqui eu vou salvar, vai ficar salvou com sucesso, tá? Variáveis aí que eu tenho, na verdade, um campinho aqui, variáveis, tá? Mas eu não tenho nenhuma variável ainda, tá? Eu vou rodar esse cara, vamos ver se ele retorna 200 e dá ok, certo? Rodei ele, passou já, retornou 200, tá? O teste deu ok. Um teste ok, já, resposta 200, tá? E trazendo para mim aí os 4 atributos que eu esperava, beleza? Bom, as assertions que eu tenho, só tenho somente uma assertion, que é essa de 200, né? Que é essa que valida o status code, certo? Eu posso criar mais uma assertion, então eu vou vir aqui, vou dar um add, né? E vou criar uma assertion valida name, tá? Para validar o nome desse cara, tá? Então eu tenho a resposta, na resposta, o nome desse cara. Então o nome desse cara qual é? É este cara aqui, o nome, tá? BCO Santander Brasil SA. Então pego esse cara aqui, venho em assertions, certo? E dentro de assertions eu vou validar esse cara. Então o name, né? Vou colocar aqui o name, né? Eu estou, na verdade, tendo como target, né? Com o meu alvo, um JSON body, tá? Que é a resposta do JSON referente ao envio da solicitação, e eu estou acessando o atributo name, né? Agora que é o BCO lá, que a gente mostramos aqui já na resposta, né? BCO Santander Brasil S.A. Então eu venho para cá, certo? O name está aqui e eu quero que ele seja equal, né? Ele deve ser igual a esse cara aqui, BCO Santander SA, certo? E aí eu posso salvar esse cara, tá? Muito interessante também, né? Deixei ele como case sensitive, tá? Para ele diferenciar maiúsculas de minúsculas na validação. Então vou rodar esse cara aqui, tá? Ele passou. Então as duas validações estão ok. Se eu tirar um ponto para fazer um teste e rodar esse cara de novo, ele não vai passar. Então está funcionando, né? Tá perfeito. Legal. Deixa ele salvo, certo? Eu posso também criar uma variável, né? Eu posso vir em variáveis, né? E criar aqui uma variável. Eu vou adicionar, dar um add, adicionar uma variável chamada uma variável name, tá? Name vai ser o nome da variável. Ou melhor, na descrição eu coloco valida name. Valida name versus full name. Vamos fazer o seguinte, fazer um negócio bem bolado aqui, full name, certo? Existem dois atributos, né? O name e full name. O full name tem uma diferencinha, né?
no name aqui eu tenho BCO e no full name banco. Então, quero validar os dois, confrontar os dois valores, certo? Então, a variável name, depois ele vai colocar para mim um arroba, quando eu, na verdade, referenciar essa variável dentro das acessões. Então aqui eu criei a minha variável, tá? Vou até salvar ela aqui, tá? Criei a minha variável. Se eu vir aqui em variáveis, ela está criada, tá? Vou vir na minha asserção, dentro da minha asserção, e vou criar uma nova asserção, que vai se chamar realmente valida name versus full name, certo? Full name, beleza? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, como lá na variável eu coloquei que o meu name, dentro de meu name, como se eu definir o alvo aqui, não defini o alvo, vou definir o alvo é name, tá? Então, vou até clicando fora, ele vai falar que o name é o Banco Santander, beleza? Legal. Então, eu vindo para cá, na seção, o que eu vou fazer aqui nessa que eu gravei? Vou colocar full name, que é BCO Santander SA. É um outro nome, quase igual, mas não é, certo? Fiz isso aqui, beleza. É equals. No caso seria equals. Se eu colocar equals, ele vai dar erro, porque os dois são diferentes. Eu quero confrontar as duas variáveis e dizer que não são iguais. Então, eu vou vir para cá, tá? Coisa simples aqui. E vou dar uma olhada aqui, tá? Então, não são iguais, né? O valor do full name é esse e o valor do name, na verdade, é este aqui. Não são iguais, então tem que dar certo. Então, na asserção é isso. Então, tem que passar e tendo mais 3 validações aqui, certo? Vou dar um save, ok? E vou rodar esse cara. Ó, ele deu um erro aqui, vamos ver que erro ele deu. Vamos ver, 33, tá ok. Deu erro, a gente conserta. Vamos lá. Sessions. Valida name full name inspirado Banco Santander. Não deploy Banco Santander. Brasil. Tá, vamos ver o que deu de errado então. Name full name, tá? O full name é esse cara aqui, certo? Mas vamos fazer o seguinte, full name, tá? Vai confrontar não com esse cara aqui, com o valor da variável. Esqueci de colocar o valor. Então o valor da variável realmente é name. É este cara aqui, ó. Name. É o valor da variável. Clicando fora, aí save, certo? Então se eu vim aqui agora, o valor da variável, ó, arroba name, certo? O valor da variável. Vamos ver lá em variáveis. O valor da variável já me colocar automaticamente, só faltou isso. Esse é o valor da variável, name, tá? Perfeito. Ele coloca como padrão lá nas assertions o arroba na frente. Então eu tenho aqui Banco Santander name, é o name dele, né, que é o Banco Santander, BCO Santander Brasil. E na asserção eu vou ter realmente este cara aqui, o full name, tá, que é este cara aqui, Banco Santander, confrontando com o name, que é BCO Santander Brasil SA, que não são iguais. Então eu estou validando, falando, ó, é ok, eles não são iguais. Beleza? Vou rodar esse cara e realmente agora ele passou. O resultado deu ok, tá? Então tá certinho. Perfeito? Então esse cara aqui eu consigo validar, né? De uma forma assim, até que rápida. Mas se eu, por exemplo, der um close aqui e olhar para o prompt, eu consigo isso aqui de uma forma mais rápida ainda. Então, vamos olhar para IA um pouco, dar um close, certo? Tá aberto aqui, beleza. E vou criar um novo teste. Um teste de API, tá? E aqui eu vou falar o seguinte. Vou colocar assim, valida AI banco, certo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, criar teste para validar o status code seguinte URL.
referente à seguinte URL. Vamos lá. Vou pegar essa URL aqui, tá? URL aqui e jogar para cá. Jogar para cá, seguinte URL. Ó, criar teste para validar status code referente à seguinte URL, certo? Os demais campos eu não preciso, tá? Eu vou criar esse teste. Valida AI banco. Então eu crio esse teste. Deu um erro aqui que ele está pedindo. Vamos ver. Prefixo try again. Não habilitado para criar teste. Como não habilitado para criar teste? Vamos ver o que ele diz aqui. Ah, tá. Tá pedindo uma IP específica, né? Para validar o teste. Então vamos pegar uma IP específica aqui, ó. Eu venho nesse botão aqui, ó. Provide API Description. E aqui eu posso colocar um esquema, posso colocar uma URL. Então vou pegar a URL, tá? Do Postman lá, que é do banco 33. Ver se ele tá voltando aqui. Beleza? Agora ele vai dar certo. Vem para cá e crio. Vamos criar esse teste. Vai começar a pensar. Ele me mostra o prompt, tá? E ele começa a trabalhar na sua API teste, na construção da sua API teste. Tá? Então, ele fala que o teste de configuração authentication não tem uma autenticação, tá? Mas e aqui ele parou, ó, validate status code, tá? Parou aqui, tá? Querendo que eu confirme se eu vou querer criar esse teste ou não. Então eu vou criar esse teste de acordo com o prompt. Ó, já pensou, já criou, tá? Criou para mim o teste e ele trouxe para mim, tá? Para verificar a resposta como padrão, e trouxe mais uma, porque na verdade o que acontece? Ele já veio como padrão, tá? Verifica o status code. Só que eu pedi no prompt para ele criar uma verificação para mim dos status code. Não precisa, tá? Que já veio como padrão. Mas ele já criou o teste para mim. Criou a URL e criou o teste. Aqui é um get. Que também deve funcionar. Se eu dar um rodar aqui, ele funciona. Passou. Tá? Eu posso gravar ele para salvar. Certo? Pode ser, gente, um teste aí, na verdade, dentro de um prompt com, vamos dizer assim, com várias situações, tá? Esse é um teste simples, tá? Mas eu posso criar um post, posso criar um get, posso criar um patch, posso criar um delete, várias coisas, tá? Então, eu consigo aqui manipular, tá? Dentro do prompt, tá? As minhas situações de teste. Se eu vim aqui fechar, eu vou ter, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos testes, os testes que eu já criei. Tá? São esses dois testes aqui. Eu posso vir aqui, abrir esse teste e editar esse teste também. Tá? Então eu consigo editar esses testes. Abro ele e faço a edição do teste. Tá? Vai abrir já. Vai abrir, ó, e eu consigo aqui editar normalmente o teste. Tá? Colocar mais seções, mais variáveis, né, e etc. Né? Escrever o script, etc. Então, consigo mexer aqui, manipular esse cara aqui ainda. Tá? Os resultados, né, os resultados que eu tenho, vamos dar uma olhada, eu tinha executado alguns testes, tá? E aqui dentro você consegue ver os resultados por teste, tá bom? Por plano de teste também, que eu posso criar plano de teste aqui dentro, ou por deployment, tá? Então eu consigo executar aqui. Esse cara aqui, né, eu executei, ó, um pouco mais cedo. Esse cara aqui mais, eu consigo verificar aqui as execuções, tá? Deste teste, ou dos testes que eu executei. Certo? Pessoal, então era isso que eu queria passar hoje. Acredito que o mobile é uma baita ferramenta, tá? E deve ser explorada cada vez mais, né? Que vai servir aí de apoio, né? Para a criação aí das automações de testes. Espero terem gostado deste vídeo e até o próximo vídeo ou tutorial. Um abraço.